Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre o Botafogo e o Fluminense, jogo esse que acontece hoje às 21 horas no Engenhão. E o Renato Gaúcho pode ter um desfalque de última hora que vai obrigar ele a mexer na formação do time. Mas antes de a gente falar sobre tudo isso, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dessa moral pra gente. Se você puder, deixa o like nesse vídeo. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar cada vez mais para tricolores. E também eu queria pedir vocês, se pudessem, se tornar membro do canal Falando de Flu. Se torne membro aqui, você vai dar uma moral gigantesca pra gente. Seja membro aqui do canal. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. O Fluminense entra em campo hoje contra o Botafogo, tentando quebrar uma escrita. O Fluminense não vence o Botafogo, já tem 8 jogos. Foram 7 derrotas e um empate. Mas os últimos 7 jogos o Fluminense acabou perdendo para o Botafogo. Então, quando foi a última vitória do Fluminense sobre o Botafogo? Foi no jogo de 2002, né? Quando o Manuel faz um golaço e dá um drible no zagueiro do Botafogo e faz o gol. Na época que a gente apelidou o Manuel de Lukaku tricolor. Não sei se vocês lembram disso. Então o Fluminense precisa entrar em campo hoje para tentar pôr fim a essa sequência negativa. Eu até acredito que por causa desse motivo o Renato optou em poupar os titulares e nem viajar para o Chile para tentar quebrar essa escrita e voltar a vencer os clássicos. Então eu acho que vai ser muito importante para o Fluminense conseguir realmente quebrar esse tabu negativo e vencer a partida. Na nossa live de pré-jogo a gente vai trazer muitas informações, dados, né, tudo direitinho desse jogo e dos demais jogos que o Fluminense acabou perdendo para o Botafogo. Mas agora vamos falar um pouquinho de como o Renato deve adotar a estratégia para superar o Botafogo hoje. Ele teve uma semana cheia de treinos, enquanto o Fluminense foi no Chile e empatou com o União Espanhola, com as reservas, com boa parte dos moleques da base. O Botafogo foi na Argentina e acabou perdendo para o Estudiantes de La Plata. Só que o Botafogo passa por um momento meio turbulento ali no treinador. O Renato Paiva balança no cargo, embora o John Textor tenha garantido que ele vai ter sequência ao trabalho. Os jogadores do Botafogo ali não conseguem engrenar. Lembrando, o Botafogo demorou até, se não me engano, fevereiro para escolher um novo treinador. E isso eles estão sofrendo os impactos nesse momento. O time não consegue ter um entrosamento certo ainda, o time ainda está um pouco abaixo. E o Fluminense precisa aproveitar desse momento negativo do Botafogo para poder pôr fim à nossa sequência negativa, né? Assim a gente espera. E o que o Renato Gaúcho pretende mandar a campo hoje? Eu acredito que vai ser esse time, tá? Ele treinou a semana toda com o seguinte time: Fábio no gol, Samuel Xavier, Freitas, Ignacio e René, Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso, John Arias, Germancano e Canóbio. Só que ontem, no treino, parece que o Hércules sentiu um desconforto muscular. E isso pode fazer com que o Hércules fique fora da partida. Se o Hércules ficar fora da partida, o que o Renato deve fazer? Ele deve promover a entrada do Facundo Bernal. E caso ele faça essa entrada do Facundo Bernal, mais uma vez, ele está sendo ajudado. Porque no jogo lá da Arena Corinthians, que o Hércules não pôde jogar, o Facundo Bernal fez até um bom jogo, foi muito porque o Hércules também tinha sentido um desgaste muscular. Eu não sei ainda se esse desgaste vai se confirmar ao ponto do Hércules nem ir para o jogo, mas o Facundo Bernal pode entrar como titular. E um dos pedidos de toda a torcida tricolor é que o Bernal tenha mais oportunidade no meio de campo. A maior parte, né, vamos botar 70, 80% da torcida tricolor, acredita que o meio de campo do Fluminense mais encaixado é Bernal e Martinelli, porque acreditam que Martinelli e Hércules jogando junto, um acaba tirando espaço do outro. Então, por causa desse desgaste muscular do Hércules, talvez o Bernal ganhe mais uma oportunidade entre os titulares e tomara conseguir aproveitar. Um outro também que corre por fora, eu não acredito que tenha a vaga nessa questão do Hércules não poder jogar, o Nonato. O Nonato vem fazendo jogos bons em sequência, vem fazendo gols e vem sendo importante. Será que o Nonato pode ter mais uma oportunidade? Não sei, mas eu acredito que em caso o Hércules não possa jogar, quem vai ser o titular vai ser realmente o Bernal. Aí pensando nos jogadores que são um pouco questionados nessa formação do Fluminense, o outro que é muito questionado é o Canóbio. O Canóbio não vem tendo um bom momento, não vem conseguindo jogar bem, e muitas pessoas pedem a substituição do Canóbio, alguns pelo Keno, alguns até pelo próprio Kevin Serna. Eu acho que o Renato não mexe nesse jogo ainda, eu acho que o Canóbio ainda vai ter uma sequenciazinha, tá? Eu não acredito que o Renato vai mexer logo nesse jogo, mas eu acredito que talvez pro jogo contra o Sport, ou até o jogo da terça-feira, acho que vai ter um time bem misto do Fluminense. Mas na sequência do Brasileiro, eu não duvido do Canóbio perdendo a vaga de titular, porque realmente o Canóbio ele faz uma função tática importante, mas a principal função dele, que é atacar, conseguir criar as oportunidades, ele não consegue fazer. Então eu acredito muito que, pensando desta forma, o Canóbio pode acabar nas próximas rodadas perdendo vaga no time titular do Fluminense. Então, pessoal, jogadores do Fluminense também que
que retornam, né, de contusão, e talvez possam estar disponíveis para o jogo de hoje. O Guga treinou a semana toda com o time. Eu não sei se já vai estar disponível para estar no banco de reservas. O Fuentes também. Há um debate que o Fuentes poderia ser relacionado para esse jogo. Porém, o que eu fiquei sabendo é que talvez o Fuentes não seja relacionado para esse jogo pelo fato de ser um campo de grama sintética. Então eles vão preservar o jogador para evitar possíveis lesões. E também outro ponto que eu acredito também é tipo assim, Riquelme Felipe também treinou a semana toda, mas eu acredito que ainda não esteja disponível para estar no banco de reservas para o jogo de hoje. Então, o time do Fluminense basicamente é esse. E esse jogo do Engenhão tem uma polêmica à parte, que é a escolha do Bruno Arleu de Oliveira para apitar esse jogo. Por quê? O Bruno Arleu de Oliveira ele tomou a geladeira na segunda rodada do Brasileiro, após apitar Palmeiras e Sport e anotar um pênalti ridículo para o time do Palmeiras lá. Ele e todos os caras daquele jogo foram afastados. Ele retorna para o jogo de hoje. Logo um clássico, ele ficou 4 rodadas afastado e volta hoje. Então a gente vê como que é complicado, né, essa questão de arbitragem na CBF também. O cara toma um gancho e volta para apitar logo um clássico, um Fluminense e Botafogo, um jogo que por si só já é quente e volta com o cara. Eu acho também isso daí um desrespeito da CBF com os clubes. Poderia botar ele para apitar talvez um jogo que não seja um clássico para voltar. Não, já bota logo o cara num clássico. E o Renato também no jogo de hoje, né? Agora voltando para a questão Renato, ele tem 2 desafios. O primeiro, provar que a estratégia dele deu certo, por quê? Ele foi pro Chile e não conseguiu vencer o jogo no Chile. Então, isso daí, ele venceu o jogo hoje, ele pode justificar. Ah, beleza, eu não venci no Chile, mas meu time ainda continua sendo o primeiro do grupo, continua tendo uma das melhores campanhas da Copa Sul-Americana, e enquanto isso eu venci o jogo do Brasileiro, que era meu principal foco. Se ele não vence o Brasileiro hoje, ele vai ser um pouco questionado. E também ele entra em campo tentando defender a invencibilidade dele. Desde que ele chegou no Fluminense, ainda não perdeu. O jogo que o Fluminense não venceu foi um empate, que ele não estava comandando o time na beira do campo. Se ele vence o Botafogo hoje, ele, à beira do campo, continua com 100% de aproveitamento e continua no todo, né, com a comissão técnica dele, sem perder nenhum jogo. Ou seja, venceu os 5 jogos e empatou 1. Então, vamos ver o que Renato prepara para o jogo de hoje. Lembrando, hoje a gente vai ter pré-jogo aqui no canal, a gente vai ter pós-jogo, a gente vai ter a nossa live de 11h30, a gente vai ter uma cobertura completa de Fluminense no dia de hoje. Então você não perde nada. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo aqui, se você puder se torna membro e fica ligado em tudo que vai rolar hoje ainda no time do Fluminense. Saudações tricolores e até a próxima.